Olá, meus queridos. Vamos iniciar o nosso terceiro vídeo e vamos tratar dessa vez de controle de fluxo. Eu tenho aqui o nosso Drive aberto, assim como a gente vinha trabalhando nos últimos vídeos, e vamos criar mais um arquivo Colab. Esse arquivo Colab eu vou nomeá-lo de controle de fluxo e vamos iniciar falando sobre o controle de fluxo if. Depois eu vou tratar do while e o for. São bastante utilizadas as linguagens de programação. Mais à frente vocês vão perceber que pandas não utilizam tanto eles, porque eles já utilizam essa lógica que vamos tratar aqui, embarcada na sua própria estrutura. Porém, é muito importante entender a lógica das condições e também as interações para ficar mais fácil no entendimento do pandas. Também em ocasiões onde for necessário criar interações entre diversos objetos, entre diversas tabelas que a gente possa carregar, ficar mais fácil e mais compreensível de entender a lógica por trás da interação entre os objetos. Inicialmente, vamos tratar do if, que é uma condição, um fluxo de controle bem utilizado. Vou criar um markdown, vou chamar ele de controle de fluxo. Vou colocar esse markdown antes dos nossos códigos. Eu acho que eu não comentei nos dois vídeos anteriores, mas toda vez que a gente for escrever um código e a gente colocar o asterisco antes das palavras, ela vai virar comentário, ou seja, ela não vai ser interpretada pelo interpretador do Python. Então eu coloquei aqui como if e vou criar o meu primeiro if e estabelecer uma condição. Ou seja, eu vou colocar o if se 10 é maior do que 5, por exemplo. Lembrando, eu sempre coloco 2 pontos depois de um fluxo de controle, um controle de fluxo. E depois eu posso colocar o bloco de controle que ele vai ser executado. Então aqui, logo após o if, eu dei enter e coloquei um print, onde eu vou escrever a seguinte mensagem: 10 é maior do que 5. Então essa afirmação ela só vai aparecer na nossa tela se essa estrutura aqui for verdadeira. Então eu executando, como visto, 10 é maior que 5. Executou, o compilador verificou que 10 é maior do que 5 e apresentou na tela o print. Caso isso não aconteça, eu posso colocar else. E o que eu colocar logo a seguir é o que vai ser executado caso essa primeira afirmação aqui não seja verdadeira. Então, não é verdade. Se eu executar novamente, vai aparecer a mesma condição, porque ainda 10 foi maior que 5 e executou o primeiro bloco. Se eu colocar uma outra afirmação que não for verdadeira, por exemplo, 4 é maior do que 5, à medida que eu executar essa estrutura, ele vai verificar que o 4 não é maior do que 5 e não vai mais executar esse bloco, ou seja, vai passar para esse. Executando. Porque não é verdade que 4 é maior do que 5. Certo? Eu vou criar uma outra estrutura aqui abaixo, em que eu vou receber informações passadas pelo usuário. O Python, se você colocar input e colocar um texto, entre com um número. Executando esse comando, ele vai passar uma caixinha onde você pode informar um valor. 10, se você executar novamente, você pode informar o valor 20. Isso aqui é simplesmente para mim coletar informações que o usuário vai informar através do teclado. Então eu vou receber essa informação e atribuir ele a uma variável número. Eu vou utilizar int para converter esse valor que é passado aqui, que é um string, para número. Então, executando, eu vou conseguir imprimir esse número logo em seguida. Vai ficar da mesma forma que o anterior. Se eu colocar aqui 50 e der Enter, ele vai aparecer o 50.
Qual que é o objetivo disso? Eu quero pegar esse número e passar ele dentro da condição. Então, nós vamos fazer um scriptzinho simples, onde eu vou receber if, receber esse número que está sendo passado aqui em cima. Recebendo esse número, eu quero verificar se esse número é positivo ou não. Colocando percentagem 2, ele vai retornar para mim o mod desse número. Ou seja, se eu passar 10 mod 2, ele vai aparecer 0. Vou até apresentar isso aqui para vocês antes. Certo? Se eu executar algum número que for ímpar, por exemplo, 11, ele vai aparecer 1. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Eu vou fazer um 10 mod 2 igual a 0. Ou seja, se essa condição for verdadeira, eu vou apresentar na tela um valor como par. O número é par. Se não for verdade, ou seja, eu colocar o else, o número não é par, o número é ímpar. Então, executando esse código, eu colocar 12 aqui, informar 12 e dar OK, ele vai retornar o número é par. Se eu executar novamente e colocar algum número qualquer que seja ímpar, como 55, e der Enter, o número é ímpar. Então, só demonstrei esse script bem simples para mostrar que a condição if, ela vai pegar uma frase ou uma sentença que você passar e vai verificar se aquilo é verdadeiro ou falso. Pode ter números, pode ter booleanos, pode ter comparações entre strings. Então, esse é o nosso primeiro fluxo de controle, que é o if. Vamos trabalhar também o fluxo de controle while. O while, eu consigo fazer iterações para uma determinada condição. Por exemplo, eu vou fazer um comentário aqui, while, e vou colocar um contador no meu exemplo. Contador. Recebendo 0. Eu falo que o while, enquanto esse contador for menor do que... Enquanto esse contador for menor do que 3, por exemplo, 2 pontos, ele vai executar o bloco de controle que eu colocar lá logo após os 2 pontos. Então, eu vou printar, vou colocar um F aqui, escrever o contador é. Quando eu coloco esse F, ele vai pegar um string e concatenar com uma variável que eu coloco entre colchetes, no caso, o contador. Então, eu vou dar um print, e ele vai apresentar contador é o número do contador. E logo a seguida, eu vou fazer com que esse contador seja incrementado em mais 1. Isso aqui é a mesma coisa de fazer contador recebe contador mais 1. Se a variável tinha 1 e eu acrescentei mais 1, virou 2. Se ela tinha 2 eu acrescentei mais 1, virou 3. Então, essa é a lógica. Para simplificar, eu vou utilizar essa estrutura aqui. Dessa forma, quando eu executo esse código, ele vai fazer 3 interações. Ele vai iniciar com 0, e ele pergunta, enquanto 0 é menor do que 3, executa. Ele vai passar para essa próxima linha de comando, vai apresentar contador é 0, e vai acrescentar mais 1, ou seja, do 0 vai passar a ter 1. Ele volta novamente, então o contador que agora é 1 é menor do que 3. Ele entra novamente nessa estrutura e apresenta essa segunda linha. Depois ele faz mais uma interação e o contador recebe mais 1, ou seja, vira 2. 2 continua sendo menor do que 3, ele executa novamente, até chegar no 3. Quando ele perceber que o 3 é igual a 3, ele não entra mais nessa estrutura, então ele para de executar. Então essa é a lógica da utilização do while. Você consegue fazer iterações até um ponto onde chega a sua condição
Estabelecida a condição que não é mais atendida, ele sai do for, ele sai da iteração. Agora vamos trabalhar com for. For é outra estrutura, outro loop que é bastante utilizado. E essa eu estabeleço um range de início e fim. Então, eu posso pegar o for e estabelecer uma variável para ele. In dentro do range até 3. Ou seja, ele vai iterar 0, 1, 2. No terceiro, ele para de executar. Então, se eu colocar da mesma forma o print. Asterisco. Vou colocar valor de i é colocar aquela variável ali, i. Quando eu executo, ele vai executar as 3 vezes previsto. Opa, errei no código. Então, ele vai executar as 3 vezes previstas. Se eu colocar aqui 5, ele vai executar 5 vezes. O for é muito interessante para utilizar listas. Então, se eu fizer uma lista onde eu vou ter vários caracteres, por exemplo, então eu criei uma lista. Executamos essa lista. Eu vou ter aqui Python, certo? Se eu quiser fazer uma interação nele com for, eu posso vir até aqui e colocar o for, recebe a letra, por exemplo, em lista. Quando eu passo essa lista, new for, o interpretador ele quebra aquele conjunto das listas e passa um a um. Então, ele vai executando esse código, ele vai pegar o P, depois o Y, depois o T, depois o H, o O e o N, sucessivamente. Então, a vantagem de se utilizar for é que você pode utilizar objetos que a gente chama de objetos iteráveis. Então, esses são os controles de fluxo mais utilizados nas linguagens de programação, tanto Python quanto em outras. Espero que vocês tenham gostado, estudem e também leiam os capítulos dos livros que eu disponibilizei no Siga. Vão servir de base para o entendimento de pandas, que será o nosso próximo vídeo.